Boa tarde. Eu gostaria que o senhor dissesse o seu nome e qual a atividade que o senhor desempenha lá no DR. Meu nome é Joaquim Souza, eu sou engenheiro civil. Sim. E atualmente sou coordenador de obras rodoviárias, mas eu sou funcionário do Estado, estatutário. Há quanto tempo já que o senhor é? Eu sou funcionário há 34 anos. O senhor ocupa hoje em dia a chefia do setor de engenharia do DR. O setor de engenharia da área rodoviária. Certo. Referente à obra do anel viário de Ji-Paraná, a obra rodoviária, foi o senhor que chefiou todas as perícias, todas as análises técnicas de pedidos de realinhamento de preço? Eu administrei e encaminhei para colegas subordinados a mim, fazer análise. Ok? Certo. E, referente, tem alguns pedidos específicos que eu gostaria de perguntar para o senhor. Eu percebo aqui que existem dois processos, porque foram feitas duas licitações, é isso? Foram feitas duas licitações. Eu percebo aqui que tem o processo referente ao contrato 014 e o contrato 046. Um deles refere-se à parte de concreto e a outra de estrutura metálica, é isso? A outra é de estrutura metálica para ajudar na transporte das vigas, remoção, seria uma estrutura auxiliar. Certo. Auxiliar. E as duas obras foram feitas pela mesma construtora Ouro Verde? Foram feitas pela mesma construtora. O senhor se recorda do ano de construção dessa ponte? Ela iniciou, se não me falho, em 2009 e terminou em 2010. Certo. O senhor lembra o ano de conclusão e recebimento desta obra? Se o senhor quiser... As datas, porque agora eu fiquei em dúvida se é em 2010 e 2011, foram em 2 anos. Certo. Provavelmente, quase certeza, ela foi recebida em 2011. Certo. Tudo bem. Eu queria Iniciada em 2009 e recebida em 2011. Iniciado em 2009, recebido em 2011. Eu tenho aqui em mãos o volume 3 do contrato 114 de 2009, que diz respeito à complementação de construção de ponte de concreto, exatamente, estrutura metálica. As folhas 1070 até 1074, aqui o parecer do engenheiro José Alberto Rezec, referente ao encaminhamento que o senhor fez para o engenheiro José Alberto Rezec, referente a um dos pedidos de realinhamento da empresa Ouro Verde. Por que o senhor encaminhou para esse engenheiro José Alberto Rezec? O engenheiro José Alberto Rezec, ele é responsável pelo setor de orçamento do DR há muitos anos. Ele é o chefe do setor de orçamento do DR. Ele é a pessoa responsável, a pessoa com experiência, um engenheiro com experiência para fazer orçamento. Como é uma solicitação de realinhamento, é um cálculo complexo de orçamento, a gente optou para encaminhar para esse engenheiro que é responsável exatamente pelo setor de orçamento. Certo. Existe outro engenheiro que faça esse trabalho de realinhamento, análise de realinhamento, ou é somente o senhor Rezec? Todos os processos do DR de realinhamento passam pelo José Alberto Rezec. Pode existir outro profissional auxiliando ele, mas ele é o responsável. No estado de Rondônia, para fazer análise de orçamento e formação de preço de obra rodoviária pública, existe alguém que tenha mais conhecimento ou mais experiência do que o senhor engenheiro Rezec? O Rezec é bastante experiente, é um engenheiro com bastante experiência, participa junto ao DENIT de várias reuniões, acompanha os outros DR em parte de orçamento, então ele é um engenheiro bastante experiente. Aqui em Rondônia pode existir profissionais, é claro, no nível dele, mas ele é um dos melhores. Um dos melhores.
Tá certo. Eu percebo que nesse parecer do engenheiro José Alberto Rezec, como eu já disse ao senhor, de folhas 1070 e 1074, datado de 6 de outubro de 2016, o engenheiro Rezec chega à conclusão de que, em primeiro lugar, não houve aumento, não houve alteração dos encargos, mas apenas das supostas quantidades de serviços não conhecidos pela fiscalização. E que houve também, em razão disso, ele chega à conclusão de que indeferimento dos realinhamentos de preços. E ele fala também que pretende-se pedir realinhamento somente depois da medição final, razão pela qual é impossível até reconhecer-se referente a pedidos retroativos da obra retroativa. Até porque ele cita até o professor Ulisses Jacobi Fernandes para dizer que não pode haver reequilíbrio de tempos pretéritos. O senhor poderia nos dizer sobre isso? Não, eu acho o engenheiro Rezec desse ponto está corretíssimo, porque tinha que ser analisado no decorrer da obra. O contrato ainda em andamento. Pedia-se o equilíbrio do que ia se ser feito. Como você poderia pedir um equilíbrio econômico de uma coisa que já passou, que já foi realizado, o contrato já encerrado? Nesses casos, o correto seria, se for o caso, entrar com prejuízo da obra. Exatamente. Resolver-se em danos. Numa ação ordinária. Mas o lógico e o correto é fazer isso no decorrer da obra. No decorrer da obra. Lógico que é. O Instituto do Reequilíbrio, que é a revisão. Todos os requerimentos, como a empresa passou 1 ano, 2 anos fazendo uma obra, ele vai solicitar isso depois. Por que não poderia solicitar isso? E a obra foi entregue em 2011. Eles só foram entrar com esse pedido aqui, neste caso, em outubro de 2016. E quanto a esse fato aqui de que ele mencionou, que não houve alteração nos encargos, mas apenas das supostas quantidades de serviços não conhecidas pela fiscalização. O senhor se recorda disso? Que ele fala assim, são apenas situações que eles falam que fizeram, mas não estão lançadas nos livros, nas agendas, nada. Uma empresa é contratada para fazer os quantitativos que se encontram orçado no contrato. Então, quantitativos de serviço fora do contrato, não estão lançados diário de obra, não? Ele não tem condições, não deveria, e no meu entendimento, do conhecimento do que está nos autos, no projeto, não existe quantitativo além do que foi contratado e executado. Não, perfeito. É comum empresas quererem, porque o que me causou uma certa, um tanto de surpresa, é uma obra que estava avaliada em 16 milhões, com os aditivos logo no começo, logo no ano de 2009, já chegou a um patamar de 22 milhões, ou seja, ultrapassando os 25%, né? Pretenderam e conseguiram 30 milhões no juízo arbitral. Um acordo de 30 milhões, dos quais 16 já foram pagos. É comum a empresa tentar conseguir assim, o dobro do valor inicial em data futura? Dentro do DR não é comum, desconheço. Dentro do DR, desconheço. O senhor desconhece práticas iguais a essa? Eu falo assim, de conseguir o dobro do valor inicial em tempos futuros? Desconheço. Não é do seu conhecimento. O senhor tem conhecimento que a empresa Ouro Verde foi multada por má execução da obra, trincas e rachaduras? Eu tenho conhecimento, todos passaram por solicitações dos engenheiros fiscais para conserto após o acabamento, após a obra ter sido recebida. O senhor poderia, por gentileza, olhar as folhas 3588 dos autos, volume 14, por gentileza, para que a gente filme aqui. Conseguiu captar? Tudo bem. O senhor pode nos dizer se é esse relatório de vistoria, por gentileza? No decorrer dos autos, deve ter de 2 a 3 relatórios solicitando notificação da ponte,
inclusive tem um dos engenheiros do DENIT, que é isso aqui. Porque aí tem apontamentos de falhas de execução, né? A empresa foi... Tem uma multa para ela, de 101 mil A reais. empresa foi notificada, ela iniciou a fazer os reparos e não concluiu, sumiu e não concluiu. É isso que eu ia perguntar para o senhor, se a empresa concluiu os reparos. Não concluiu. Poxa. O senhor sabe dizer se ela pagou essa multa de 101 mil reais? Não, essa parte financeira O senhor não tem conhecimento. Mas ela não concluiu os reparos? não. O senhor sabe dizer se o Estado teve que concluir ou contratou outra empresa para concluir? Não, os reparos não era algo que interditasse o tráfego. Então foi deixado. Certo. Foi deixado. A porta está funcionando até hoje. Eu entendo. Não, mas tá bom, era isso que eu queria perguntar para o senhor. O senhor tem acesso às multas inscritas de dívida ativa ou não? Não. Isso aí só a parte Essa parte tem que solicitar aos procuradores. procurador e setor financeiro do DR, coordenadoria financeira e gerência financeira. O senhor sabe dizer quem faz parte lá do setor financeiro? Do DR? Hoje a coordenadora financeira é a senhora Maiara. Maiara. Ela é responsável. Coordenadora financeira. Eu vou ouvir lá. Tudo bem. E o setor jurídico, que tem que encaminhar as cobranças para a frente judicial. Não, tudo bem. Eu queria saber o seguinte, quando falaram em levar lá a questão para o juízo arbitral, eles conversaram com o senhor, que é o chefe do setor de engenharia, para falar, ô Joaquim, venha nos ajudar aqui no setor do juízo arbitral, você para ser nosso assistente técnico, para ver se a perícia lá vai ser feita de acordo, para ver se não vão enganar a gente, para ver se não vão prejudicar o Estado, para ver se a perícia vai ser feita bem certinha. Joaquim, manda alguém, nomeia alguém. Eles vieram falar com o senhor? A única vez que eu vi esses documentos provenientes de câmara vital, um laudo pericial, foi quando a empresa deu entrada no DR, que despacharam para a Coordenadoria de Obras Rodoviárias, e eu tomei conhecimento que tem o meu despacho nos documentos. Eu não tinha conhecimento antes disso. Eu percebo aqui que há o seu despacho. Aqui. Há o despacho do procurador, as folhas 107 dos autos de reconhecimento de dívida. Depois, há o despacho direto. Aqui, o senhor despachou aqui, ó, na folha, o verso. Procurador jurídico. De 108 versos. Conforme solicitado, ao setor jurídico encaminhou a CPPO, aqui. Zero. Aqui, ó, a CPPO, Coordenadoria de Planejamento, Projeto, Obras e Orçamento. Sou eu. Aí É o senhor, né? para mim. Tá. Aí eu encaminhei para o senhor José Alberto Rezec. Eu vi, tá aparecendo, ele tá aqui. E o Augusto, os dois. O senhor quer dar uma olhadinha no parecer do doutor Rezec? Aqui eu já estou retornando Para ele. para o setor jurídico. Aqui eu estou retornando para o setor O senhor jurídico. lembra como é que o senhor falou? Como é que foi? Vamos ver aqui. Ao procurador jurídico, Dr. Luciano José da Silva. Conforme solicitado, encaminhamos em anexo manifestação dos engenheiros José Alberto Rezec e Luiz Augusto Neves para a providência cabíveis. E o senhor pode dar uma olhada para a gente ler qual foi a conclusão do setor de engenharia, então? Quando perguntado, então, pelo procurador jurídico, qual era a conclusão que chegava ao setor de engenharia do DR? A conclusão desse mesmo parecer que eu encaminhei para o setor O senhor jurídico. pode nos dizer qual foi a conclusão do setor de engenharia do DR? A conclusão do setor de engenharia do DR, conclusão, diante dos fatos, não há mais que se falar em valores pagos ou executados e não pagos, pois a obra foi executada, os serviços foram medidos e quitados através de notas fiscais emitidas pela empresa, devidamente certificada e feito o seu recebimento. Há que se procurar, sim, com as correções e reparos não efetuados pela empresa, Ouro Verde, em virtude de falhas de execução que comprometem a vida útil e a segurança da obra, conforme relatório de vistoria emitido pelo superintendente
o que está impossibilitando o recebimento pelo DENIT por se tratar de trecho de segmento de rodovia federal e já relatado pela fiscalização do DR. Portanto, corroboramos com a decisão já emitida pela Diretoria Geral, folhas 3.730, com indeferimento de qualquer pendência financeira pelo DR. Indeferimento de qualquer pendência. Ou seja, instado a se manifestar, o Corpo Técnico de Engenharia do DR diz que não há de se falar de nenhuma pendência, muito pelo contrário, tinha que cobrar os reparos. Exato. Então, o setor técnico de engenharia do DR concluiu que não havia de falar de nenhuma cobrança, muito pelo contrário. Tem que fazer os consertos que estavam sendo cobrados. Tipo assim, olha, senhor diretor-geral, não há de pagar nada, o senhor tem aí é que é cobrar. Foi essa a conclusão? Foi essa a conclusão. Olha, eu agradeço muito ao senhor a contribuição e diante disso eu não tenho mais nada a perguntar. Muito obrigado.